Muito bem, vamos lá. Vamos para mais uma aula sobre o período de Getúlio Vargas. Bom, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, né, é que a era Vargas, 30 a 45, são 3 etapas. Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Esse Estado Novo, de 37 a 45, a gente já viu. Ele é marcado por uma excessiva centralização política, com muito aparato burocrático para fiscalizar servidores, para tutelar os estados, né, as unidades federativas. Aparentemente, parecia que os governos estaduais tinham certa autonomia, mas isso era balela, isso era mentira, porque o governo federal criava tantas instituições que amarrava as administrações estaduais ao governo central. Perceba como isso é uma reação ao que era a República Oligárquica de 1889, desde a proclamação da República, até 1930, a República Velha, também conhecida como República Oligárquica, a República do Café com Leite, ela era uma república de autonomia estadual. E esse período republicano inicial, ele era a oposição do que tinha sido o Segundo Reinado, que tinha sido uma política mais centralizadora. Então, a gente está batendo cabeça entre centraliza, descentraliza, centraliza, descentraliza, desde o Império. Primeiro reinado, centralização. Aí veio o período regencial, descentralização com a reforma do ato adicional do Padre Feijó. Aí veio o período do segundo reinado, ao regresso, centralizador. Veio a República, autonomia para os estados, descentralização, federativo. Em 1930, quando Vargas chega, ele inicia um processo de centralização administrativa. Isso do ponto de vista político. Vimos a criação do DASP, né, o Departamento de Administração do Serviço Público, o Departamento de Imprensa e Propaganda, propaganda oficial e censura, e também a repressão a cargo do DOPS, né, Delegacia de Ordem Política e Social, ou Departamento de Ordem Política e Social. Aliás, o DIP e o DOP, DOPS, é o novo aplicativo de vídeo, DIP-DOP. O DIP era comandado pelo Lorival Fontes, né, que era um simpatizante nazi-fascista, e o DOPS era comandado pelo Filinto Miller, outro simpatizante nazi-fascista. Então, imagina como esse governo do Vargas estava recheado de fascistas. O Vargas, é claro, é também identificado como um fascista por conta da centralização política e tal, mas ele procurou não se alinhar com o regime nazista. Flertou, né? Flertou. E o flerte de Getúlio Vargas, flerte fatal de Getúlio Vargas, ele era justamente para um projeto de industrialização do Brasil. E veja como eu estou transitando agora da característica política, centralização administrativa, para uma característica econômica da era Vargas, usando aquele recurso que eu expliquei para vocês de caracterizar uma época através de 4 categorias: política, economia, sociedade e cultura. Na política a gente já fez centralização administrativa. Inclusive, a própria Carta Constitucional de 1937, apelidada carinhosamente de Apolaca, é uma Constituição outorgada. Ah, é mesmo? O que significa isso, afinal? Né? O que é outorgada? Para o pessoal que não é chegado da nossa área, vai dizer assim... E, bom, é como se estivesse falando pteridófita para mim, né? Não, pteridófita eu sei o que é, mas enfim. O que nós estamos, na verdade, dizendo com a palavra outorgada? Que ela foi feita a portas fechadas. A Constituição de 37 não foi feita por uma Assembleia Constituinte, como foi o caso da Constituição de 34. A de 37 foi feita a portas fechadas, praticamente um cara fez ela sozinho, que é o Francisco Campos, o famoso Chico Ciência, apelido dele. Ele faz essa Constituição fascista para o Brasil, inspirada na Constituição polonesa, que também tinha certas características de centralismo político, de administração regrada. Indo para as características econômicas do Estado Novo, e o que vai ajudar a entender por que o governo Vargas vai se aproximar da Alemanha, vai flertar com os alemães. O governo
Vargas tinha total interesse em promover uma industrialização no país, através de companhias estatais, de nacionalização de empresas estrangeiras, mas com a devida indenização. Porque esse negócio de ficar nacionalizando empresa e não pagar para os donos a empresa é coisa de comunista, né? A União Soviética fez isso, né? Ela praticamente nacionalizou todas as empresas e propriedades que eram dos nobres na Revolução Russa. E durante a era Vargas, o Vargas vai indenizar essas empresas estrangeiras e vai nacionalizar muitas das empresas e dos recursos. Claro que os norte-americanos, os ingleses que tiveram suas empresas nacionalizadas aqui no Brasil também não curtiram muito, né? Porque o esquema é assim, ó, eu vou comprar a tua empresa. Só que eu não vou te pagar agora, eu vou te pagar no prazo de 10 anos. Ou seja, eu vou pegar a tua empresa hoje e vou pagar num prazo de 10 anos. Significa que eu vou pegar a tua empresa agora e vou pagar você com o lucro da empresa que outrora era tua. Aí você deve estar pensando, né? Por que os americanos aceitaram ou permitiram isso? Bom, por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Por causa da aproximação da Segunda Guerra Mundial. A última coisa que os Estados Unidos queriam era arranjar briga com mais gente, além da briga que já se divisava no horizonte, bonita essa frase, né? Já se divisava no horizonte, a briga que se divisava no horizonte com o Japão e com a Alemanha. Até porque os Estados Unidos eles já tinham passado por isso antes, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, o presidente Woodrow Wilson, ele tinha, inclusive, pensado sobre isso, né? A gente vai enfrentar os alemães na Primeira Guerra Mundial, mas a gente fica arranjando briga com todos os nossos vizinhos. Cuba, Porto Rico não, porque Porto Rico virou Estado americano, mas vamos lá. Cuba, Colômbia, Bolívia, a questão panamenha, Honduras, República Dominicana, México, né? Talvez o que mais fique evidente essas rivalidades. E então o presidente Woodrow Wilson, ele resolveu, lá na época da Primeira Guerra Mundial, trocar aquela diplomacia mais agressiva que os Estados Unidos tinham, a tal da diplomacia do Big Stick, né? A diplomacia do grande porrete, né? De que é necessário, com os latino-americanos, falar manso, mas com um porrete na mão, e instaurar um novo estilo de diplomacia, menos agressivo, para não ficar arranjando treta, porque em caso de uma guerra mundial, a Alemanha com certeza iria explorar as rivalidades existentes na América Latina contra os Estados Unidos e cooptar alguns esforços. E os Estados Unidos, eles tinham pânico, eles tinham medo, tinham pavor de perder a rota do Canal do Panamá. Tanto que o presidente Woodrow Wilson, ele chegou a pagar uma indenização para a Colômbia por ter incentivado a independência panamenha, porque o Panamá um dia pertenceu à Colômbia, né? E aí, quando os Estados Unidos queriam construir o canal do Panamá, os Estados Unidos chegaram na Colômbia e falaram, vende para mim, o colombiano, não, já concedi essa construção para uma empresa europeia. Aí o governo americano falou, mas então, o que o governo americano faz? Incentiva a independência da zona do canal, cria um país chamado Panamá, dá uma olhada na bandeira do Panamá, e veja como ela se assemelha às cores da bandeira dos Estados Unidos, cria o Panamá. E a Colômbia ficou assim, né? A empresa estrangeira falou, pô, vocês perderam o território que vocês nos concederam? Aí o presidente Woodrow Wilson, a título de indenização, pagou 25 milhões de doletas, né? 25 milhões de dólares, a título de indenização para os colombianos por conta das perdas com o Canal do Panamá. E aí o presidente Woodrow Wilson, ele também interrompeu muito aquela política do chamado dollar diplomacy, né? Que era a diplomacia do dólar. Eu vou lá no teu país, eu te endivido, eu ofereço uma série de recursos financeiros, você fica endividado. Aí eu digo, se você não me pagar, eu vou ficar com a aduana do teu porto. Aí quando você me dá a aduana do porto, eu ameaço o governo, incentivando golpes militares, né? Como os Estados Unidos fizeram durante os anos iniciais do século XX, esses golpes militares foram frequentes, inclusive tem um na Venezuela, que foi incentivado pelos Estados Unidos.
Aí o governo americano tem o país na mão, né? É a dollar diplomacy, a diplomacia do dólar. E isso justificava intervenções militares americanas, porque havia dinheiro investido dos Estados Unidos naqueles países. Pois é, essa situação, né, essa tensão que existia dentro desses países latino-americanos, levava, portanto, né, a olhar os Estados Unidos com certa raiva. E isso vai se estender ao longo da história do século XX, não encerra na Primeira Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial estava para começar e os analistas já percebiam que ia acontecer uma treta, estou sentindo uma treta, quando percebem que a Segunda Guerra Mundial vai estourar, o que os Estados Unidos fazem? Já vai chegando, né? Opa, beleza, e criam a política da boa vizinhança. O que é a política da boa vizinhança? Olha, eu não vou mais invadir o teu país para forçar você a se endividar comigo. Né? Eu não vou mais mandar uma canhoeira para o teu país para forçar você a me aceitar. Então, é uma política da boa vizinhança. E o presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, inaugura essa política da boa vizinhança com a clara intenção de forjar aliados para uma eventual guerra mundial, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, aproveitando esse intervalo, né, de disputas internacionais, o Brasil começou aproxima da Alemanha, se aproxima dos Estados Unidos, é a tal da política externa pragmática, ou política externa, né, que mais tarde o Jânio Quadros vai chamar de política externa independente, ou seja, ficar equidistante das potências na época, Alemanha e Estados Unidos, e procurar explorar as rivalidades internacionais para oferir vantagens. E o que os americanos nos forneceram? Tecnologia e dinheiro para a construção da Companhia Vale do Rio Doce, da Companhia Siderúrgica Nacional, para a nossa primeira metalurgia, a nossa primeira indústria pesada, que vai abrir caminho para a constituição depois da Fábrica Nacional de Motores, a FNM, e muitas outras coisas que o dinheiro americano financiou por aqui, inclusive com apoio em dinheiro para a extração de borracha da Amazônia, os chamados soldados da borracha, que tinham como objetivo tirar látex da Amazônia para fornecer para a indústria automobilística e bélica dos Estados Unidos. Porque na época dos anos 30, a maior parte dos seringais que produziam borracha para os Estados Unidos não eram mais aqui da Amazônia. Na década de 30, os americanos já estavam produzindo látex lá nas Filipinas, lá no Sudeste Asiático, Filipinas, que inclusive, né, foi território norte-americano que os Estados Unidos conquistaram da Espanha, na Guerra Hispano-Americana. Então, lá se plantava já seringais. Aqui no Brasil era meio complicado, porque a Amazônia tem um solo pobre, então, para você conseguir retirar o látex da Amazônia, tinha que percorrer longos caminhos no meio da selva. Lá nas Filipinas, né, planinho, todos os seringais plantados em fila, um veículo passava no meio coletando látex. Então, era muito mais eficiente, era muito mais fordista a extração de látex lá no Sudeste Asiático, lá nas Filipinas. O problema é que as Filipinas... O problema das Filipinas? O problema das Filipinas? Ah, sim, o problema das Filipinas é que elas ficam em Filipinas, ou seja, ficam pertinho do Japão. E os Estados Unidos antecipou que o expansionismo japonês durante a Segunda Guerra Mundial fatalmente iria interromper o fluxo de látex das Filipinas para os Estados Unidos. E aí o Brasil, né, virou estratégico nessa posição. O Brasil também cooperou com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, fornecendo, emprestando uma base na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Inclusive, o Brasil já tinha emprestado a base, estava cheio de americano lá, mas oficialmente o Brasil ainda não estava, né, inimigo da Alemanha, ainda não tinha ocorrido a declaração de guerra. Por isso que é muito difícil alguém dizer e me convencer, ou convencer qualquer outro historiador, de que o ataque japonês aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial foi uma surpresa. Não, isso já era previsto. O que foi surpresa foi onde esse ataque aconteceu. A base naval de Pearl Harbor, lá no Pacífico. Mas que essa guerra já estava prevista, com certeza. E mais, já estava em andamento. Os americanos já tinham torpedeado várias embarcações japonesas no Pacífico. Então, faltava só a declaração formal de guerra, digamos assim. Bom, durante a Segunda Guerra Mundial,
Economicamente, o Brasil se deu muito bem. Por quê? Porque as nações europeias envolvidas na guerra, a interrupção dos fluxos de mercadoria fez a economia brasileira ser superavitária, ou seja, sobrou dinheiro. Isso já tinha acontecido lá durante a Primeira Guerra Mundial também. E durante esse período o Brasil se industrializa, tardiamente, é verdade, né, se comparado às nações europeias, que primeiramente passaram pela Revolução Industrial, mas o Brasil se industrializa, né, tardiamente, vira uma das nações recentemente industrializadas, e a época que criou essa política industrial foi o Vargas. Claro que durante a era do Juscelino Kubitschek, pós-1945, a gente também vai encontrar uma política industrialista até com maior ênfase, com maior urbanização. Mas quem lança as bases dessa indústria nos anos 30 e 40 é o Getúlio Vargas. Isso, inclusive, foi muito estudado pelos economistas brasileiros, entre eles o Celso Furtado, Caio Prado Júnior, verdadeiros explicadores da realidade nacional através da economia. Sociedade. A sociedade, né, no período, ela era uma sociedade, né, crescente, em urbanização. Somente nos dados do censo de 1960 é que a população brasileira das cidades foi maior que a população brasileira rural. Mas foi nesses anos 30, 40 e 50 que começa a grande virada. No censo de 1920, 20% apenas dos brasileiros moravam nas cidades. No censo de 1960, já éramos 60% de urbanos. E no censo de 1991, nós não fizemos em 90, Collor atrasou naquela época, então no censo de 91 já éramos 80% dos brasileiros morando nas cidades. Então, isso é uma característica da sociedade. E uma sociedade com um número crescente de analfabetos, acreditando que era possível incluir as pessoas na cidadania através do consumo, né? Uma compreensão totalmente tosca, totalmente limitada do que é cidadania, achando que ser cidadão é ter poder de compra, né? Poder ter emprego, poder que seja apenas isso. Não é apenas isso, é apenas uma parte, né, da cidadania. Nos aspectos culturais, o Estado Novo do Getúlio Vargas procurou padronizar uma cultura popular nacional. E aí a gente vai encontrar o samba, a música popular do rádio, o futebol, como expressões, né, da nossa brasilidade para ser veiculado. E tudo isso foi até 1945. Eu diria que o que manteve a ditadura do Estado Novo no poder foi basicamente a geração de empregos através dessa economia de intervenção, nada liberal, e, ao mesmo tempo, uma política de repressão contra quaisquer vozes discordantes. Criticava, ia preso. O próprio Luiz Carlos Prestes, lá que comandou a intentona comunista, que antes foi lá da coluna Prestes, tenente e tal, o Luiz Carlos Prestes ficou praticamente preso durante todo o regime do Estado Novo. Outro escritor escreveu Memórias do Cárcere, o Graciliano Ramos, também ficou bastante tempo, né, preso durante o Estado Novo. Quer dizer, foi uma ditadura, né, que instituiu praticamente a pena de morte, né, sumia com prisioneiros políticos. Então, o que fez esse Estado Novo durar tanto tempo? Porque é de 37 a 45. Isso está muito ligado à Segunda Guerra Mundial. Enquanto a Segunda Guerra Mundial aconteceu, Vargas teve a desculpa perfeita de por que não fazer novas eleições. Alegava que o país estava em estado de guerra, e estava mesmo, né, desde 37, quando aquela falsificação do Plano Cohen foi aceita por grande parte da população brasileira. Aí o Vargas estava em estado de guerra, o poder executivo tinha poderes totais, o Congresso Nacional foi fechado, e havia, né, a forma de governar, né, por decretos-lei, ou seja, somente o presidente tinha tanto poder. Mas a Segunda Guerra Mundial é a grande desculpa, né? Enquanto estamos lutando contra as tiranias nazifascistas, podemos deixar as eleições de lado, porque aqui o mais importante é vencer a tirania. E aí que é o curioso, né? Aí que é, digamos assim, o troço mais estranho. As ditaduras nazifascistas que o Brasil combatia, a Alemanha em especial,
tinha sua similitude aqui no Brasil. O governo Vargas estava no poder desde 1930 e desde 37 através de um golpe de Estado. Ou seja, a contradição era evidente. A contradição era notória. Como que eu posso continuar combatendo as ditaduras nazifascistas, sendo que eu tenho um governo tão parecido na forma, no conteúdo? Ou seja, essa contradição de lutar pela liberdade e manter o Vargas no poder vai corroer as bases da ditadura estado-novista. Vai corroer por dentro. Tanto que em 1943, veja só, hein, veja só, a Segunda Guerra Mundial só acabou em 45, mas em 43 foi publicado um documento de manifestação contra a ditadura do Getúlio Vargas, o chamado Manifesto dos Mineiros. O Manifesto dos Mineiros era um abaixo-assinado, uma carta, né, de reclamação contra o governo, contra a continuidade do regime ditatorial, assinado por vários intelectuais brasileiros, mas em especial mineiros, e ficou conhecido como Manifesto dos Mineiros. Também, nos anos 40, a UNE, União Nacional dos Estudantes, que tinha sido criada no comecinho do Estado Novo para ser uma agremiação que controlasse os estudantes, a UNE também se declara contra a ditadura do Estado Novo, também se manifesta. Colocaram no texto, entendemos a ocasião da Segunda Guerra Mundial, mas isso é uma coisa que não deve interferir na nossa representatividade, na nossa política interna. Assim, o Getúlio Vargas sabia que a desculpa da Segunda Guerra Mundial já estava fazendo água, e o Vargas prometeu, ó, assim que der já vamos marcar eleições. Tanto que a Segunda Guerra Mundial, pessoal, ela termina para os alemães em maio de 1945. O Vargas, já em fevereiro de 1945, marca eleições presidenciais para o final do ano. Ou seja, antes mesmo da Alemanha se render oficialmente, o Vargas já tinha iniciado um processo de abertura democrática, de passagem da ditadura para a democracia. E já tinha autorizado a criação de partidos políticos para concorrer nas eleições de 1945. Agora, pensa comigo. O Vargas, em 1937, no começo do Estado Novo, também, não, vai ter candidatos a presidente, candidato a presidente e tal, beleza. Estava rolando já a campanha eleitoral em 37, já tinha candidatos à presidência, e o Vargas decreta o Estado Novo. Qual é a garantia que poderíamos dar de que em 1945 Vargas realmente deixaria o pleito eleitoral acontecer? Quem que poderia garantir que o Vargas não fizesse a mesma coisa que tinha feito em 37? Ninguém pode garantir. Aliás, a experiência histórica justamente mostrava que muito provavelmente o Vargas tentaria um golpe de Estado ou tentar se candidatar para se eleger. Imagine que o Vargas, se candidatasse em 45, não ia se tornar presidente por mais um mandato, era o cara mais conhecido do país, o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, né? Aquela coisa do Estado, né, que gera bem-estar social, pelo menos esse era o grande discurso do Estado Novo, não que fosse real, acho que nós nunca tivemos um Estado de bem-estar social, acho não, né? Tenho certeza, nunca tivemos um Estado de bem-estar social, um welfare state, né, que nem lá nos Estados Unidos se dizia. Então, o Vargas, ele, mesmo assim, tinha todo o aparato a favor dele. E ele ainda articulou uma coisa bem importante. Os partidos políticos que surgiram em 1945 foram o Partido Trabalhista Brasileiro para juntar os operários urbanos. Principalmente os operários que sempre foram ligados ao Getúlio, esse operariado ligado ao trabalhismo getulista vai ingressar no Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que é o partido do Getúlio Vargas. Ele nunca foi operário, né? Mas ele vai se associar ao Partido Trabalhista Brasileiro, ele se filia ao PTB. E surge um outro partido, PSD, Partido Social Democrático. Esse partido reunia várias agrárias do país que também, né, apoiavam o Getúlio Vargas. Então, o Vargas, só ele, praticamente criou dois partidos políticos. Tá, mas o que impedia
A criação de outros, professor, porque outros partidos não apareceram. Foi criada a regra, segundo o Código Eleitoral de 1945, de que os partidos políticos, né, eles só podem existir se tiver representação em todas as unidades da federação. Aliás, até hoje é assim, né? Para você criar um partido político, não basta você ter um número total de assinaturas e pronto, o partido é criado. Esse partido tem que ter assinaturas e representações em vários estados brasileiros para se dizer um partido nacional. Então, partidos nanicos não tinham a menor chance. Foi aí que, em 45, as oposições ao Getúlio Vargas formaram um partido chamado União Democrática Nacional, a sigla UDN. A UDN, União Democrática Nacional, ela tinha surgido em 37, já era oposição ao Getúlio, e agora ela ressurge, né, com toda a força em 45 para fazer oposição ao Getúlio Vargas. Durante o período de 1945 até 64, o chamado período, né, de democracia, né, de interregno entre as duas ditaduras que o Brasil teve, a ditadura de Vargas e a ditadura civil-militar, esse contexto entre 1945 e 1964 vai ser o espaço de disputa política entre os partidos criados por Getúlio Vargas, a saber, PTB e PSD, e o partido de oposição a Vargas, a UDN. Guarde essas siglas, né? PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, PSD, Partido Social Democrático, e a UDN, União Democrática Nacional. Esses partidos vão protagonizar o cenário político entre 45 e 64. Serão importantíssimos para a gente compreender o que foi o período. O Vargas, percebendo que não tinha mais como ter no poder, marca as eleições para tentar amenizar as coisas. Em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas, os febianos, né, participantes da Força Expedicionária Brasileira, retornam para casa. Na época, não há qualquer tipo de coisa jocosa, de lamentação, de zoeira sobre os pracinhas. Hoje vigora, digamos assim, uma certa característica de falar mal dos pracinhas, porque foi um cenário de guerra cheio de violência, foi uma coisa, sabe, falar mal, ficar fazendo zoeira, mas na época não existem heróis. E mesmo, né, hoje, existe uma versão muito simplória da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas essa versão simplória tem muito mais a ver com os críticos do que com a própria história da FEB na Itália, que foi uma história heróica. Concordo que não foi um dos principais cenários da Segunda Guerra Mundial, que lá na Itália não era o principal foco, que tinha mais a ver com o leste europeu, com o norte da Europa, com o norte da África, mas, sem dúvida nenhuma, a participação brasileira é digna de nota e lembrada com muito carinho, com muita atenção, muito respeito pelos italianos mais tradicionais que reconhecem a libertação da Itália com apoio do Brasil. E é interessante porque o Brasil não combateu os italianos. Quando o Brasil, finalmente, a Força Expedicionária Brasileira chega na Itália, a Itália já tinha se rendido. Aí tem um monte de gente que fica fazendo zoeira com isso. Só que é o seguinte, a Itália tinha se rendido, mas o território italiano estava cheio de nazistas. A conquista naqueles combates lá, como Monte Castelo, não é contra os italianos, é contra os nazistas. Então, isso parece, assim, né, evidenciar muito do que foi a FEB. E quando ela volta para o Brasil em 45, parece, assim, apertar um botão. Agora que nós já vencemos o nazifascismo, as tropas brasileiras voltaram, chegou a hora de a gente conseguir a democracia. O Getúlio, como eu disse a vocês, marcou as eleições, faz uma coligação entre os dois partidos políticos dele, PTB e PSD, tenta concorrer à presidência, mas já tesouram ele. Tesouram ele, falam, não, você não vai concorrer à presidência. É feito um golpe militar contra o Getúlio Vargas. O exército, que foi por muito tempo, né, o suporte do governo Vargas, entende que não dá para continuar mais com o Vargas.
organiza um golpe de Estado, Vargas aceita de boa esse golpe de Estado, inclusive quem envia a carta para o Getúlio Vargas em 45, né, manda um emissário, um oficial do Exército. Esse oficial do Exército é nada mais, nada menos do que Ernesto Geisel, Major Ernesto Geisel, que depois vai ser um dos generais, né, que vai comandar a ditadura civil-militar entre 1974 a 1979. E eu chamo muito a atenção de vocês para essa conexão que existe entre a mentalidade do Exército do Estado Novo, que ganha unidade, que ganha, né, uma coerência interna, que ganha organização, com a mentalidade que vai provocar o golpe civil-militar em 64. Por quê? É o capitão de 1944, é o capitão Olímpio Mourão Filho, de 37, que datilografou o plano Cohen, falso plano comunista, que vai ser o primeiro general em 64 a movimentar suas tropas a partir de Juiz de Fora para dar o golpe de Estado em 64. Essa conexão não pode ser dispensada. E agora, o então major Ernesto Geisel, que está entregando a carta para o Getúlio, forçando-o à renúncia, vai ser general-presidente, general, ditador, né, em 74, 79, durante a ditadura civil-militar. Essas conexões internas mostram como o exército brasileiro, a partir do Estado Novo, ganhou unidade, criou uma organização interna em que pode haver fragmentação e que tem um discurso anticomunista. O comunismo já acabou na União Soviética e os caras continuam com a tecla de necessidade de combater os comunistas. E olha que não são pessoas, né, ignorantes. O oficialato do Exército Brasileiro tem, assim, uma formação intelectual interessante, pô, estudam e tal, mas tem uma percepção de precisamos combater o comunismo, e que, de certa forma, de quando em quando na história brasileira, retorna. Mas isso, é claro, né, são outros aspectos que tem da ditadura civil-militar, que foram ativados, né, quando o Lula chegou no poder e foi criada a Comissão Nacional da Verdade para apurar os casos de tortura e desaparecimento durante a ditadura civil-militar, que, de certa forma, voltou a mobilizar essas forças militares no país. Com a renúncia do Getúlio Vargas, assume o José Linhares. E o José Linhares, ele era o presidente do Supremo Tribunal Federal. A tarefa dele é conduzir a eleição para a transição para o próximo governo, que vai ser do presidente Eurico Gaspar Dutra, militar. Olha como os militares estão sempre articulados nessa política no final do Estado Novo. O Eurico Dutra, que vai ser o candidato do Getúlio Vargas, o Getúlio vai apoiar o Eurico Gaspar Dutra, ser o presidente a partir de 1946. Além dessa contradição entre Estados Unidos, né, e a Alemanha nazista, democracia e ditadura, que promoveu o fim do Estado Novo, nós destacamos com vocês também um outro aspecto, que se trata, né, dos Estados Unidos forçando um liberalismo na América Latina. Porque quando terminou a Primeira Guerra Mundial, os mercados se fecharam e veio a crise de 29. Dessa vez, os Estados Unidos vão forçar a América Latina, em especial o Brasil, a abrir suas fronteiras a produtos importados, a empresas estrangeiras. Então, todo aquele protecionismo que o Vargas manteve até 45 vai ser pressionado. O Vargas, inclusive, quando ainda estava no poder, instituiu a lei antitruste para evitar a grande influência do capital estrangeiro e a dependência brasileira a esse capital estrangeiro. O problema é que, ao mesmo tempo, uma classe média urbana no Brasil e certos segmentos do empresariado nacional queriam a entrada de produtos estrangeiros e empresas estrangeiras no Brasil. Para o empresariado, a entrada de capital estrangeiro significa sociedade, parceria, mais negócios. Não havia um empresariado nacional interessado em criar uma industrialização para competir com os Estados Unidos. O negócio é se associar, aumentar mercado, vou produzir juntos, vai fazer carro, eu faço as suas peças, eu faço o estofado, eu faço o volante, ou seja, associação. E a classe média urbana no Brasil, crescente, também ela se desgosta, né, do preço dos produtos importados. Ela quer carro importado, ela quer taxas alfandegárias menores. Então, isso tudo criava uma espécie de antivarguismo entre setores médios urbanos
entre o empresariado nacional interessado em se associar ao empresariado estrangeiro. Isso tudo ajuda a entender, portanto, o fim do Estado Novo em 1945. Beleza? Bueno. Vamos dar uma olhadinha nos exercícios disponíveis aí para vocês. Vamos fazer umas baterias de testes para a gente dar uma olhadinha. Aparece já aí na tua tela as questões para a gente fazer. Primeira questão, a questão da PUC, Rio Grande do Sul, sobre as políticas e medidas adotadas por Getúlio Vargas durante o Estado Novo, é correto afirmar. Letra A. Nesse período, Getúlio Vargas completou a sua política trabalhista, criando o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 1942, e instituindo a consolidação das leis do trabalho. Então, está falando sobre o Estado Novo, falou aí do Ministério, né, do Trabalho e da CLT, criada aí nessa ocasião. Veja só que interessante, né? É uma pergunta bem específica. Ele está dizendo assim, quando exatamente foi criado o Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho foi criado antes do Estado Novo. A CLT está com a data certa, 43. Mas o Ministério do Trabalho é criado já no início do governo provisório, né, com as funções que ele tem. E antes da própria era Vargas, já existia o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então, não foi criado pelo Estado Novo. A letra A, afirmativa falsa. B, detalhada, né? B, o governo desenvolveu uma política de incentivo à industrialização. Sim, perfeito. Inibindo a importação de bens manufaturados e criando algumas empresas estatais importantes, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, tudo perfeito até agora. E agora vem o erro, a Petrobras, falso. Pessoal, mas a Petrobras não foi criada pelo Getúlio? Não durante o Estado Novo. Ela foi criada quando Getúlio Vargas voltou ao poder. Em 1951, ele volta ao poder e ele cria a Petrobras em 1953. Nossa, professor, eu ia dançar com um detalhezinho assim. Por isso, né, que a gente tem que ficar de olho lá no comando da questão. Pergunta, sobre o Estado Novo, né? Então não é sobre outros períodos de Vargas. Letra C. Vargas desenvolveu uma política autoritária de repressão aos opositores. Sim. Com censura ferrenha à imprensa e ampla propaganda das ações do governo, através da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda. Perfeito, perfeito. Essa é uma marca do Estado Novo, a repressão e a censura. Pode marcar essa está perfeita. Vamos ver as outras, só para encher o saco. D. A política externa do governo Vargas foi marcada pelo apoio irrestrito aos Estados Unidos, em troca de vantagens econômicas. Isso levou o país a enviar um contingente militar para a Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira. Ali, na letra D, está dizendo que o Vargas adotou uma política estritamente ligada aos Estados Unidos. Falso. Já no começo do Estado Novo, o Vargas pendeu, né, ficou equidistante entre Estados Unidos e Alemanha, que é a tal da política externa pragmática. Letra D, portanto, falsa. E, na fase final do regime, Getúlio evitou a sua deposição. Não, ele foi deposto, não evitou, não. Permitindo a volta das eleições e a criação de novos partidos, como a UDN, o PTB e o PSD. O nome dos partidos está perfeito. Dessa maneira, conseguiu manter-se politicamente atuante na democracia, elegendo-se novamente presidente em 50. Mas o grande erro dessa afirmativa está dizendo, evitou sua deposição. Se aquilo ali não tivesse escrito, a gente ia ter problema, ia ter uma outra afirmativa verdadeira. Portanto, a letra E também é falsa. Bem detalhadinho, bem, né, você vê o estilo do pessoal da PUC Rio Grande do Sul e esse estilo de questão que pergunta detalhes. Vamos mais uma, essa aqui de casa, Maringá. Sobre o golpe de 1937 e o Estado Novo, assinale a ou as alternativas corretas, é uma somatória. Vamos lá, 01. O golpe de 1937, como outros que ocorreram na Europa na mesma década, representou a vitória de um partido organizado e teve o apoio ativo das massas populares. Essa afirmação, pessoal, está sugerindo que o nazismo chegou ao poder através de um golpe, está sugerindo que o Benito Mussolini chegou ao poder através de um golpe, e a marca justamente desses regimes, o fascista e o nazista, é que eles chegaram por via democrática ao poder. Claro,
aproveitando-se de milicianos, aproveitando-se de grupos paramilitares, da instabilidade da economia, mas chegaram democraticamente ao poder. Vargas não. Vargas desfechou um golpe de Estado em 1937, portanto, a 01 é falsa. 02, um dos argumentos utilizados por Getúlio Vargas para dar o golpe foi o que pairava uma ameaça comunista sobre a sociedade brasileira. É exatamente, né? Um dos motivos é o tal do plano Cohen, falso plano comunista, que justificou o golpe de Estado. A 02, portanto, é verdadeira. 04. A nova carta, outorgada em 37, Constituição, né, caracterizou-se pelo predomínio do poder executivo e de seu sistema de partido único, e representada pela base política da nova ordem, a Ação Integralista Brasileira. Isso é bem interessante, porque, embora os integralistas tenham realmente apoiado o Getúlio Vargas tira os integralistas da jogada durante o Estado Novo, tira esses caras da jogada. Inclusive, os integralistas tentam um golpe de Estado em 1938, a intentona integralista, acabam presos. O Plínio Salgado não foi preso porque ele não participou do Levante, mas nem o integralismo participou do Estado Novo. Claro, muitos militares, simpatizantes integralistas, integravam o Estado Novo, mas não o movimento integralista em si. Portanto, a afirmativa ficou falsa. Os integralistas também foram fechados. 08. As reformas administrativas que vieram após o golpe, ao modernizarem a burocracia e introduzirem instrumentos de controle por parte do Estado, eliminaram o federalismo da Primeira República. Exatamente o que a gente comentou durante a aula, né? Que o período da República Velha, até 1930, foi marcado por maior autonomia administrativa, enquanto que o período mais centralizador do Vargas eliminou esse federalismo. O federalismo é isso, né? Autonomia para os estados. Não aconteceu. E vamos falar bem a verdade, né? Até hoje, né, a era Vargas sobrevive no Brasil. Todo o aparato administrativo brasileiro, herdado da era Vargas, de certa forma, continua no Brasil. 08, portanto, afirmativa verdadeira. 16. Um impulso ao desenvolvimento industrial brasileiro nesse período foi proporcionado pela criação de indústrias de base estatais. Afirmativa verdadeira, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, a FNME, a criação da Companhia Vale do Rio Doce, são alguns exemplos de estatais nesse período. O Petrobras não, porque esse período é o período do Estado Novo. Portanto, 16 é verdadeira. Somou, deu 16 mais 8, deu 24, mais 2, 26, resposta para essa questão. A próxima. Analise as afirmativas abaixo acerca do processo de democratização da cena política brasileira no final do Estado Novo. Então já vai para o final, né? 1945, ali no finalzinho, que é o limiar, que é o final da ditadura do Estado Novo. Vamos lá. Diz assim: 1. Frente à possibilidade de vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro se preparou para a futura democracia com uma bem-sucedida campanha de incentivo à sindicalização e divulgação da legislação social, que visava a aproximação entre o presidente Getúlio Vargas e os trabalhadores brasileiros. Exato. Quando Vargas percebeu que a ditadura dele ia acabar, ele foi se aproximando cada vez mais dos movimentos operários, dos movimentos sindicais, a ponto de surgir um movimento chamado de queremismo. Queremismo é da palavra queremos, né? Expressão queremos Getúlio. O queremismo, ele foi um movimento de operários sindicalizados fiéis ao getulismo, fruto dessa propaganda intensa que o Vargas fez sobre a geração do pleno emprego para os trabalhadores. Afirmativa 1, portanto, afirmativa verdadeira. 2. Entre fins de 1944 e o início de 1945, iniciaram-se as articulações para o estabelecimento de um calendário eleitoral e a criação de novos partidos políticos, como a UDN, o PSD e o PTB, mantendo-se a ilegalidade do Partido Comunista. Falso. O Partido Comunista volta à ativa em 1945. Inclusive, o Partido Comunista elege candidatos em 1945. São eleitos Luiz Carlos Prestes, senador, Jorge Amado, eleito deputado federal pelo PCB da Bahia,
Mas, em 1947, nos anos quentes da Guerra Fria, o Partido Comunista Brasileiro é novamente colocado na ilegalidade. Motivo? O PCB foi colocado na ilegalidade, argumentando que ele não era um partido brasileiro, e sim um partido ligado ao Comintern, à Internacional Comunista. E a nossa Constituição, na época, proíbe partidos estrangeiros de atuar no Brasil. Por isso que mais tarde vai surgir o PCdoB, para dizer, não, esse não é o Partido Comunista Brasileiro, braço da Internacional no Brasil. Não, esse é o Partido Brasileiro dos Comunistas, né? Ou seja, é um partido, né, nacional, ele não é um partido estrangeiro e não está ligado ao Comintern. Então, nessa ocasião aí, né, ainda só existia PCB e não PCdoB, por isso aí ao fechamento do PCB. É claro que se não fosse isso, os opositores ao comunismo criariam qualquer outra motivação para perseguir o Partido Comunista. Mas nessa época o Brasil já estava alinhado aos interesses norte-americanos, já tinha um alinhamento ideológico muito claro. A 2, portanto, é falsa. 3. Somente após o final da Segunda Guerra Mundial foi possível romper a forte censura imposta pelo governo, por meio de uma bem organizada estrutura repressiva e do controle do DIP sobre o conteúdo exibido pelos órgãos de imprensa, o que impedia qualquer manifestação em favor da democracia por parte da oposição. É o contrário, pessoal. O DIP teve uma atuação ferrenha durante todo o tempo, exceto no final, quando não tinha mais como conter as manifestações de insatisfação contra a ditadura do Vargas. Entre essas manifestações, os movimentos da UNE e o Manifesto dos Mineiros são exemplos, né, de crítica ao Vargas. A 3, portanto, é falsa, é o contrário do que está escrito aí. 4. Ao romper com as potências do eixo, Alemanha, Japão, Itália, no início de 1942, e posteriormente entrar efetivamente na guerra, o governo brasileiro apostava em uma nova inserção no cenário internacional e na obtenção de vantagens políticas nos acordos pós-guerra. Contudo, já se evidenciava a necessidade de contornar a contradição de se colocar como aliado do bloco democrático ocidental no conflito e manter um regime autoritário em seu território. Ou seja, já durante o Brasil, entrando na guerra, já ficava evidente a contradição entre lutar pela democracia e se manter ditadura. Com um monte de floreio no texto, é exatamente isso que escrito é verdadeiro. Portanto, ficaram corretas nessa questão a 1, afirmativa 1, e a afirmativa 4. Seguindo adiante. Muito bem, feitos os exercícios da aula número 72, vamos agora para a aula 73, nos exercícios, na página 369. Vamos lá. A próxima. Analise as afirmativas abaixo acerca do processo de democratização da cena política brasileira no final do Estado Novo. Então já vai para o final, né? 1945, ali no finalzinho, que é o limiar, que é o final da ditadura do Estado Novo. Vamos lá. Diz assim, 1. Frente à possibilidade de vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro se preparou para a futura democracia com uma bem-sucedida campanha de incentivo à sindicalização e divulgação da legislação social, que visava a aproximação entre o presidente Getúlio Vargas e os trabalhadores brasileiros. Exato. Quando Vargas percebeu que a ditadura dele ia acabar, ele foi se aproximando cada vez mais dos movimentos operários, dos movimentos sindicais, a ponto de surgir um movimento chamado de queremismo. Queremismo é da palavra queremos, né? Expressão queremos Getúlio. O queremismo, ele foi um movimento de operários sindicalizados fiéis ao getulismo, fruto dessa propaganda intensa que o Vargas fez sobre a geração do pleno emprego para os trabalhadores. Afirmativa 1, portanto, afirmativa verdadeira. 2. Entre fins de 1944 e o início de 1945, iniciaram-se as articulações para o estabelecimento de um calendário eleitoral e a criação de novos partidos políticos, como a UDN, o PSD e o PTB, mantendo-se a ilegalidade do Partido Comunista. Falso. O Partido Comunista volta à ativa em 1945. Inclusive, o Partido Comunista elege candidatos em 1945. São eleitos Luiz Carlos Prestes, senador,
Jorge Amado, eleito deputado federal pelo PCB da Bahia, mas em 1947, nos anos quentes da Guerra Fria, o Partido Comunista Brasileiro é novamente colocado na ilegalidade. Motivo? O PCB foi colocado na ilegalidade, argumentando que ele não era um partido brasileiro, e sim um partido ligado ao Comintern, à Internacional Comunista. E a nossa Constituição, na época, proíbe partidos estrangeiros de atuar no Brasil. Por isso que mais tarde vai surgir o PCdoB, para dizer, não, esse não é o Partido Comunista Brasileiro, braço da Internacional no Brasil. Não, esse é o Partido Brasileiro dos Comunistas, né? Ou seja, é um partido, né, nacional, ele não é um partido estrangeiro e não está ligado ao Comintern. Então, nessa ocasião aí, né, ainda só existia PCB e não PCdoB, por isso aí ao fechamento do PCB. É claro que se não fosse isso, os opositores ao comunismo criariam qualquer outra motivação para perseguir o Partido Comunista. Mas nessa época o Brasil já estava alinhado aos interesses norte-americanos, já tinha um alinhamento ideológico muito claro. A 2, portanto, é falsa. 3. Somente após o final da Segunda Guerra Mundial foi possível romper a forte censura imposta pelo governo, por meio de uma bem organizada estrutura repressiva e do controle do DIP sobre o conteúdo exibido pelos órgãos de imprensa, o que impedia qualquer manifestação em favor da democracia por parte da oposição. É o contrário, pessoal. O DIP teve uma atuação ferrenha durante todo o tempo, exceto no final, quando não tinha mais como conter as manifestações de insatisfação contra a ditadura do Vargas. Entre essas manifestações, os movimentos da UNE e o Manifesto dos Mineiros são exemplos, né, de crítica ao Vargas. A 3, portanto, é falsa, é o contrário do que está escrito aí. 4. Ao romper com as potências do eixo, Alemanha, Japão, Itália, no início de 1942, e posteriormente entrar efetivamente na guerra, o governo brasileiro apostava em uma nova inserção no cenário internacional e na obtenção de vantagens políticas nos acordos pós-guerra. Contudo, já se evidenciava a necessidade de contornar a contradição de se colocar como aliado do bloco democrático ocidental no conflito e manter um regime autoritário em seu território. Ou seja, já durante o Brasil, entrando na guerra, já ficava evidente a contradição entre lutar pela democracia e se manter ditadura. Com um monte de floreio no texto, é exatamente isso que escrito é verdadeiro. Portanto, ficaram corretas nessa questão a 1, afirmativa 1, e a afirmativa 4. Seguindo adiante, essa questão, pessoal, ela é muito interessante. Vocês lembram que eu comentei com vocês que durante o Estado Novo havia uma política governamental de controlar o que a sociedade entendia como cultura popular. E aí tem essa música do Assis Valente, de 1940, que é claro, né, como eu gosto muito de vocês, adoro vocês, não vou cantar, mas a gente pode depois colocar a música para você escutar. Então chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à penha e pedi à padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o tio Santo Capandeiro para o mundo sambar. Está falando aí de uma ligação, né, Brasil e Estados Unidos, o tio Sam, com a questão do pandeiro. E na sequência, bem na última frase aí, aparece assim: na Casa Branca já dançou a batucada com ioiô e iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente, outras terras, outras gentes, num batuque de matar. A batucada reúne nossos valores, pastorinhas e cantores, expressões que não têm par. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Aí vamos para a questão. O samba de Assis Valente foi elaborado no contexto de aproximação de relações diplomáticas, políticas e econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele já jogou aí a ideia, né? Que é a tal da política da boa vizinhança, quando o Brasil e Estados Unidos se alinham. Inclusive, a Carmen Miranda vai viajar para os Estados Unidos nessa ocasião, chegou a ser a mulher mais rica dos Estados Unidos, a nossa
Carmen Miranda, a mais brasileira de todas as portuguesas que existem, né? E aí vem a pergunta sobre as relações entre os dois países, nesse contexto de aproximação. Então, não vale aquele contexto anterior de equidistância, né? Vale agora esse contexto de aproximação chamado política da boa vizinhança. Não é correto afirmar. Então, vamos procurar a errada. Vamos lá. Letra A. Que houve intenso intercâmbio cultural, gerando a criação nos Estados Unidos de um escritório para assuntos interamericanos, chefiado por Nelson Rockefeller. Verdadeiro, né? Isso realmente foi criado, uma política de aproximação, né, com a América Latina. O problema desses escritórios diplomáticos dos Estados Unidos é que, fatalmente, não são profissionais de diplomacia que ocupam esses cargos. Geralmente são empresários norte-americanos. Isso vai ser bem importante até para entender alguns aspectos da Revolução Cubana, pessoal, que nós vamos estudar mais adiante. Os diplomatas dos Estados Unidos em Cuba não eram diplomatas experientes na questão, né, de negociação. Diferente da diplomacia brasileira, que tem uma tradição do Instituto Rio Branco, né, da formação de diplomatas brasileiros profissionais. Nos Estados Unidos, não. O cara foi lá, bancou a campanha do Donald Trump e tal, ele se elegeu, o Trump vai lá e nomeia ele para ser embaixador dos Estados Unidos em algum lugar. Então, é uma questão assim, meio curiosa esse aspecto, né, da diplomacia dos Estados Unidos. Enfim, letra A, verdadeira. B, que, com a exportação de filmes produzidos em Hollywood, foi usual a visita de artistas e cineastas norte-americanos ao Brasil, como, por exemplo, Walt Disney. Disney, né, que veio ao Brasil, foi para a Argentina, visitou o Peru, fez o desenho Alô, Amigos, ou Saludos, Amigos, que tem o Pateta de Gaúcho, o Donald visitando o Zé Carioca no Rio de Janeiro. Esse desenho, ele é dentro da política de aproximação, né, de interesses entre Estados Unidos e Brasil. E os Estados Unidos não fizeram isso apenas com o Brasil, né? Fizeram para toda a América Latina. Letra B, verdadeira. C, que um dos efeitos da aproximação foi a imediata adesão ao liberalismo político por parte do governo Vargas a partir de 1940, decretando o fim da ditadura estado-novista. Já achou erro? O erro está aí. Ele não foi liberal, foi interventor na economia, e a ditadura do Estado Novo só acabou em 45, né? Então, se a gente estava assustado com várias informações diferentes, a gente olha o comando, está pedindo errada, achou a letra C é a errada. A letra D, que o Brasil participou dos esforços de guerra, aliado aos Estados Unidos. Sim, chegando a enviar tropas para o cenário de guerra europeu. Exatamente. Inclusive, a Força Aérea Brasileira foi criada por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Letra D, afirmativa verdadeira, por isso não marque. E, que o governo norte-americano realizou empréstimos vultuosos para a construção de uma usina siderúrgica no Brasil, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Afirmativa verdadeira também, a resposta, portanto, letra C, a única errada. Muito bem, meus amigos, encerramos aí essa bateria de questões. Espero que você tenha entendido, estude bastante aí durante essa semana. Dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp, faça lá as suas perguntas, pode gravar o áudio, não deixe dúvida nenhuma. Esse assunto é bem importante para a história do Brasil. A todos vocês, um grande abraço. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.